Eu nasci em 1960, 60 anos atrás, né? Nasci numa cidadezinha aqui ao lado de Lins, chama Promissão, mas vim para Lins com 1 ano de idade, então eu praticamente me considero linense. Com 16 anos de idade, eu me converti ao Senhor. Mas um pouco antes, eu participava da Igreja Católica, de um grupo de jovens, e é interessante que, antes mesmo de eu me converter, o Senhor já me chamava atenção para as coisas que hão de acontecer. Eu me lembro, eu não tenho boa memória, o pessoal daqui sabe disso, as coisas assim, muito antigas, mas uma coisa eu nunca esqueço, que nós uma vez saímos desse grupo de jovens lá da Igreja Católica, sentamos numa praça aqui perto de casa, e estávamos sentados lá no banco, e eu fiz a seguinte pergunta, assim, no ar, né? Falei assim, o que vai acontecer no futuro? Que, quais são as coisas que Deus tem preparado, né? Porque, assim, naquele tempo, eu, pelo menos, nunca tinha visto uma Bíblia. A gente não tinha acesso à Bíblia. Na Igreja Católica, naquele tempo, não era só o padre, olha lá. Então, mas antes de me converter, o Senhor já colocou no meu coração um desejo muito forte pela escatologia, vamos dizer assim, pela volta do Senhor, pelas coisas que vão acontecer. E assim que eu me converti, mais ou menos no ano de 1976, eu tinha 15 para 16 anos, com 1 ano e meio, 2 anos de conversão, eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu fiquei sabendo de um pastor que era de uma outra denominação, e ele, na casa dele, ele ensinava sobre Apocalipse. E eu resolvi ir para lá. Assim, aos finais de semana eu tirava um tempo, eram umas 2 horas, mais ou menos, no domingo, à tarde. E engraçado que a Su e eu, naquele tempo, nós ainda não éramos... eu até namorava uma outra irmã da igreja, né? Mas nós dois íamos juntos para ouvir sobre isso. Bom, aí... antes um pouco de nós nos casarmos, nós estávamos noivos, mais ou menos no ano 80, por aí, 81, 80. O Espírito Santo falou muito forte comigo. Nessa época eu já ocupava, já tinha vários cargos na igreja lá, era presidente dos jovens, dava aula na escola dominical, era secretário da igreja e já era um co-pastor. Naquele tempo tinha o nome lá de obreiro licenciado. Pregava em várias igrejas na cidade. E um dia, então para mim era assim, Deus no céu e a Igreja do Evangelho Quadrangular na terra. Até que um dia o Espírito Santo falou muito forte comigo, dizendo assim, eu quero que vocês saiam para falar, para anunciar o nome de Jesus nas praças, nas fazendas, nas ruas. Eu não quero aqui dentro. Aí eu fui falar com o pastor ficou muito bravo comigo. O que é isso? Está querendo criar uma divisão aqui. E aí eu pensei comigo, então eu vou sair. E aí falei com a Su, que era minha noiva, com um casal que era muito amigo nosso, e nós, no fim do ano, acabamos saindo, eu entreguei os cargos, saímos para ir pregar nas praças, nas ruas, fazenda, falar de Jesus. Só que nós começamos a ser convidados para ir pregar em igrejas fora de Lins, mas dentro de igreja, começamos a pregar dentro de igreja, e o Senhor, então, fez com que esse grupo se rompesse. Aí nós, Su e eu, acabamos nos casando na igreja presbiteriana, mas a gente não era membro lá, e não éramos membro em lugar nenhum. O Senhor tinha dado uma palavra para mim que não era para eu pegar cargo em nenhuma igreja. E assim que casamos, o pastor foi em casa me convidar para eu ter um cargo lá na presbiteriana. Eu falei para ele que não queria e que eu não ia mais lá na igreja também. E ele saiu indignado, foi embora, e
a Su perguntou para mim assim, e agora, o que nós vamos fazer? E a gente já estava casado, recém-casados. Eu falei, nós vamos ficar em casa, nós vamos viver como a igreja de Atos. Olha como o Espírito Santo estava fazendo uma obra. Passado uns 2, 3 meses, veio um pastor de São Paulo, do Avivamento Bíblico, me fez um convite para eu cuidar da igreja Avivamento Bíblico aqui em Lins, até que viesse um pastor de São Paulo. E eu falei, tudo bem. Nem membro eu era, não conhecia nada da igreja. E eu fui cuidar de um grupinho lá, eram uns 8, 10 pessoas. E eu lembro até hoje que a primeira lição que eu passei para eles era discipulado. Para mim, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu achei esse tema numa revista, achei interessante. Estou contando isso para vocês verem como Deus vinha trabalhando no meu coração, né? Sim. E aí acabei alugando, esse grupo foi crescendo lá, e aí aluguei um salão no centro da cidade, o grupo foi crescendo, aí a igreja veio e falou que não queria que eu continuasse. Eu falei, ótimo, eu agora vou por minha conta, e continuei com esse salão no centro da cidade. Aí nós conhecemos, então, os irmãos de Rio Preto. Na época, o pastor Ricaldes, e depois o Diego veio cuidar, ele e a Marisa vieram cuidar de mim e da Su. Ali nós aprendemos o que era discipulado, grupo caseiro, e começamos a estar junto, isso por volta do ano 84, mais ou menos. 83, 84, não lembro bem. Bom, mas aí em 93, eu fui num encontro em Jundiaí, e lá eu conheci o Ivan Baker. Estava eu, e na época tinha um companheiro de obra que estava à frente comigo, e ele teve esse contato primeiro com o Baker, e o Baker falou de Marcos e Mário, ele falou que nunca tinha ouvido falar. Aí ele perguntou de onde era, e aí então ele falou do Glenn, que era de Rio Preto, estava no Rio. Nós chamamos o Glenn lá do Rio para cá, fizemos um encontro aqui chamando várias cidades, e em 94 eu fui para não era Cuípe, era o Mamuã, que era lá em Ilhéus, perto de Ilhéus, e lá eu conheci o Marcos e Mário. Nós estávamos num grupo bem pequeno, eu acho que umas 20 e poucas pessoas lá. E assim começou a nossa caminhada, né? Aí o Caibar, Zé Antônio estava em Mirassol, e eles nos chamaram para cobrir a vida deles lá, e aí eu comecei a ir para lá, mas o Senhor falou muito forte no meu coração que o Caibar ia vir para Lins. E realmente, 2 anos depois, mais ou menos, ele veio para Lins, no ano, se não me falha a memória, 2001, se não me falha a memória. Ele veio estar conosco aqui em Lins. Então, só queria falar que quando eu ia lá, estava na quadrangular, ia lá naquele pastor para ouvi-lo falar sobre o Apocalipse, todos os temas eram pré-tribulacionistas. Então, dispensacionalismo e toda aquela conversa toda. Então, eu era um pré-tribulacionista, e eu ensinei muito isso na igreja, porque, na verdade, naquela época, os livros recém-lançados eram, a maioria deles, todos de americanos, né? Eram livros, às vezes, traduzidos. Aquele o mundo glorioso do planeta Terra, e muitos outros aí, eram todos pré-tribulacionistas. Então, de uma forma geral, o povo evangélico foi catequizado no pré-tribulacionismo, né? Hoje nós temos outro modo de enxergar, que a gente depois vai estar falando. Ótimo.